choque. Deus nos traz a realidade espiritual que estamos vivendo. E aí Deus vai trazer o que? Derrota, porque no capítulo 4, os filisteus se levantam, Israel vem, reúne o exército, vem, na primeira batalha 4.000 morrem. E eles vão dizer, porque a arca da aliança, olha o simbolismo que eles faziam da arca, eles estavam tão religiosos que a arca era só um símbolo. É porque a arca não está com o exército. Busca a arca, traz os sacerdotes e vão para a batalha, que aí a gente vai vencer. E quando chegou a arca, foi aquele alvoroço. E eles foram para a batalha pensando que Deus estava com eles por causa da arca. Mas Deus não estava. Então, em vez de 4, morrem 30.000 na segunda batalha. E os israelitas têm que sair correndo, fugitivos. A derrota acontece na nossa vida, irmãos, quando nós estamos longe de Deus. Quando a igreja está longe de Deus, as portas do inferno não caem, elas ficam resistindo a nós. Às vezes a gente confunde quando Jesus fala, esta é minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não é que o inferno tem que ficar atacando a igreja, é a igreja que ataca o inferno o tempo todo até as portas caírem por terra. Mas se a igreja estiver longe de Deus, as portas vão ficar resistindo. Verdade. A morte, 30.000, mais 2 sacerdotes, mais um sumo sacerdote aposentado, que era o Eli, e a esposa de um dos sacerdotes. A morte, a sofrimento, a vexação. Por quê? Porque a promessa de Deus para o seu povo sempre foi essa: 3 de vós colocarão 100 para correr, e 100 de vós colocarão 10.000. Mas agora os exércitos de Israel saem envergonhadamente, fugitivos de uma batalha que era a vitória certa. O Icabô, foi-se a glória de Deus de Israel. A coisa mais triste na vida de um crente, como igreja, como membro do corpo da igreja, é quando chega o Icabô para nós, irmãos. É quando a gente entra aqui e não sente mais a presença de Deus. É quando Deus está usando o nosso pastor pela palavra e a gente só critica e não ouve que é a voz de Deus falando. É quando não há mais profecia verdadeira no meio do seu povo. É quando o Espírito não tem mais liberdade de agir, porque nossos corações estão trancados pela dureza. A coisa mais ruim da vida de um crente é quando pelo distanciamento ocorre o Icabô. A gente fica um crente sem graça, religioso, ligado só em coisas que não edificam, que não traz ninguém, não levanta ninguém. Aí por último torna-se um desigrejado, pensando que é igreja. E chega o Icabô. Naquele dia chega o Icabô. Sabe, irmãos, Deus não fala com ausentes. E o Senhor me falava esta tarde que pessoas que entraram aqui hoje chegaram, mas chegaram com o Icabô. Chegaram longe da presença de Deus. Até vieram, mas há tempos não ouvem a voz do Senhor falando. Mas há tempos não sentem a presença do Senhor andando na casa. Mas há tempos em casa não ora, não lê a Bíblia, não estuda, não medita, não se edifica, não se consagra. Aleluia. Mas há tempos não adora de verdade. Só tem nome de quem vive, mas está morto. Olha a minha surda de e Deus me mandava dizer esta tarde, até chegou dessa forma, mas lembre-se que Deus levantou Samuel. Olha aquela vassoura.
Mas eu te trago nesta noite um Deus vivo e todo-poderoso que reina sobre a igreja. Oh glória! Aleluia! No meio do Icabô, Deus levanta para si Samuel. Nós estamos vivendo no Brasil um Icabô dentro da igreja brasileira. Infelizmente, isso aconteceu. Igrejas que têm todo o requinte possível tecnológico, mas estão vazias de Deus. Tem entretenimento, mas não tem mais culto de verdade. Chegou e acabou, irmão, na nação brasileira, mesmo com o tamanho derramado do Espírito que está acontecendo. Chegou e acabou para muita gente, para muita denominação, para muita igreja. Mas é justamente no meio do acabou, no meio da crise humana, não de Deus, humana, que Deus levanta os seus Samuéis, ou Samuel, que Deus levanta seus intercessores, que Deus levanta seus profetas e profetiza. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu te convido, entra na brecha com Deus nessa noite. Aleluia! Vem para o secreto que Deus está te chamando hoje. Passa o véu que já foi rasgado, entra no Santíssimo com Deus. Deus levanta seu Samuel. No capítulo 3, Deus mostra a Samuel que o Icabô aconteceria. Deus mostra o juízo que ele traria sobre toda a casa de Eli. Deus mostra o que ele faria. Mas no verso 1 e 2 diz assim: o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. O verso 19 diz assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhum de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando lemos do início, o restante dos versículos até o versículo 9, vai dizer do chamado que Deus vai falar com Samuel, enquanto ele estava deitado, pronto para dormir. Levante sua mão direita ao céu, por favor. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus desta igreja, nesta noite: o Senhor irá à tua cama ainda hoje. O Espírito do Senhor chamará pelo seu nome, como prova de que Ele está nos levantando nesta noite. Você ouvirá a voz de Deus chamando você. E você vai responder: eis-me aqui. E o Senhor revelará propósitos grandes que Ele tem com tua vida. Aleluia! Deus vai levantar Samuel, chamando pelo seu nome. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece. Ainda distante, Deus nos conhece. E Ele está nos chamando pelo nome agora. Não é ontem, nem é amanhã. É já, é hoje, é agora. É urgente o chamamento de Deus para nós. Deus levanta Samuel. E dentro desse chamamento de Samuel, Deus nos manda e nos dá o contexto para uma vida de propósito com Ele e de vitórias que só Deus dá. Só perto de Deus é que nós temos vitórias verdadeiras.
Só chegados a Deus é que nós podemos ter a oportunidade de viver os propósitos que Ele tem conosco. Tem gente que vive de promessa de Deus e ainda diz: Deus me fez tanta promessa, mas até hoje nenhuma se cumpriu. A verdade não é Deus que não cumpre a promessa, é onde eu estou dentro do processo que Deus está trabalhando para cumprir a promessa, ou do processo que Ele está tentando fazer com que eu entre, mas eu vivo fugindo do processo, e fora de processo não tem promessa cumprida. Uma coisa é Deus prometer, outra coisa é a posição que eu tenho para Deus cumprir. Aleluia. E Deus nos chama a viver estes propósitos, estas promessas que não são vazias. Se foi Ele quem fez, não são vazias. Deus tem esses propósitos para a sua igreja. A igreja já nasceu vitoriosa em Cristo Jesus. Ele é o cavaleiro que saiu vitorioso e para vencer com a igreja. Ele é aquele que nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, irmãos, esse propósito de vitória já é algo decretado por Deus a nós. E eu volto à questão: o ponto é nosso posicionamento, onde nós estamos com Deus. Primeira coisa, primeiro ponto no contexto para uma vida de propósito, de vitórias verdadeiras no Senhor, está no verso 3 do capítulo 7. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, e preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. A primeira coisa que Deus está fazendo conosco aqui, a manifestação da sua palavra. Fora da palavra de Deus não tem conserto. Fora da palavra de Deus não tem aliança bem firmada. Fora da palavra de Deus não há promessa que se cumpra. Fora da palavra de Deus não há direcionamento. Mas quando Deus manifesta a sua palavra, Ele nos dá o seu norte, Ele nos dá a sua forma, Ele nos dá o seu método e o seu processo para nós nos achegarmos a Ele. Porque tem gente que pensa que é de qualquer jeito, e não é. Jesus vai dizer: vinde a mim como estáis. Mas o método, o processo, a forma é minha. É minha. E eu preciso entender isso. E a palavra manifestada a mim é que vai me trazer isso. A palavra manifestou o quê? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se desviar dos pecados, abandonar a idolatria. E aí vocês provarão que querem de verdade se achegar a Deus. Eu preciso me ater à sua palavra. O cristão precisa ser um povo que ame a Bíblia. E não é essa Bíblia aí que já conseguiram mudar algumas coisas dela, que já está vendo, inclusive. É dessa que é a fonte original de Deus para a sua. Tudo que eu preciso de alimento de Deus, irmãos, está na palavra. Às vezes Deus nos traz ali uma sobremesa, né? Mas tudo que eu preciso está na palavra manifesta de Deus. Segunda coisa, quebrantamento de coração, consagração pessoal e consagração em comunhão. É muito difícil alguém com coração duro ouvir a
a voz de Deus, ser tocado por Deus. Pelo contrário, a um coração duro, ensoberbecido, Deus resiste, mas a um coração quebrantado não resistirá. O segredo, meu irmão, é sair do salto, é descer o rosto no pó, é baixar o joelho em reverência de humilhação na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O segredo é render a alma, é perder a posição, é esquecer o título e se lançar na presença dos pés do Senhor, como faz Davi no Salmo 51. O segredo é quebrantamento, é consagração pessoal e em comunhão. Olha o que diz o verso 5 e 6. Disse mais Samuel: consagrem todo Israel em Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Isso é uma oferta de libação. E jejuaram todo aquele dia ali e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. O povo entendeu que precisava voltar-se para Deus, e Deus usou Samuel para dar o caminho, e eles quebrantaram o coração. Eles decidiram consagrar sua vida de forma pessoal e foram para a consagração em unidade, em comunhão uns com os outros, e ainda ofereceram uma oferta de libação, porque quem faz jejum total sabe que é chegar às 10 da manhã, às vezes está trabalhando 10 da manhã, e você vê o colega do lado beber um copinho de água gelada e você está em jejum. Eles estavam em jejum conjunto, e todos pegaram água, e todos ofereceram como oferta de libação ao Senhor. Como é que está o nosso coração hoje na presença de Deus? De que forma eu vim aqui? De que forma eu vim trazer minha oferta? De que forma eu vim oferecer meu culto? De que forma eu estou querendo me achegar diante de Deus nesta noite? Quebrando o coração, meu irmão. Derrama lágrimas de sinceridade, de arrependimento. Glória a Deus. É noite de nos consagrarmos a Deus, nós não só hoje. Como é que anda a nossa vida de consagração diária? Consagração não é só estar jejuando o tempo todo, não. É andar nos desviando do mal, desviando do pecado, é nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Como é que estamos vivendo em comunhão? Igreja, por causa da comunhão. É onde aqui não há denominação, nem placa de igreja, nem cidade. Qual é a igreja? É onde todos são um só em Cristo Jesus. É onde todos são membros uns dos outros do corpo de Cristo, que é a igreja. É onde eu completo você e você completa o irmão. Aleluia! Como é que está a minha vida de comunhão? Tem coisa que Deus faz de forma particular, trata só comigo, mas tem coisa que Deus faz só se toda a igreja estiver uníssona, em comunhão. Que em nome de Jesus todo espírito de divisão vai embora, todo espírito da fofoca cai por terra, todo disse-me-disse cai por terra, toda raiz de amargura do inimigo cai por terra. Jesus disse nos ensinando: vocês serão um como eu sou um só com o Pai. Jesus disse em João 17, intercedendo por nós: Pai, que eles sejam um. Faz conserto com o irmão nesta noite, se chegou aqui desconcertado. Faz paz
mas no meio das divisões Deus não trabalha. Eu posso ser o crente que mais me consagra dentro da igreja, mas se eu sou um crente que é desunido com os outros, Deus não vai falar comigo. Eles vão se humilhar perante Deus. Agora, o quarto ponto do contexto de uma vida de propósito, de vitória de verdade, está na intercessão sacerdotal. Versos 8 e 9 diz assim: Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou o cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Eu posso ser íntimo de Deus, como foi Enoque, mas tem coisa que só chega para mim se passar por aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não levantou pastores sobre o seu rebanho à toa. Jesus respeita a autoridade do pastor que ele colocou. Nas cartas do Apocalipse, Jesus poderia ter endereçado direto: manda para as igrejas. Jesus não mandou para as igrejas, Jesus mandou para o anjo da igreja tal. Irmão, tem gente que não está tendo vida vitoriosa e não está vivendo propósito, porque esqueceu-se do seu sacerdote. Fala, Deus. Aleluia. E aí tem outro ponto: tem sacerdote que esqueceram do seu posto. Os sacerdotes da atualidade, eu sou muito novo, tenho 35 anos ainda, vou para 12 anos de ministério, mas eu sou pastor das antigas. Eu acho que os irmãos também são. Os sacerdotes atuais não estão querendo ser sacerdotes, eles querem ser administradores, reger a parte financeira, reger isso, o projeto fulano de tal. Mas você está vendo pouco sacerdote dobrar o joelho no pé do altar e clamar por crente. Do ponto que vem daí, que precisa haver respeito, consideração, o ouvir da voz do pastor, porque como ovelhas nós temos que ser assim. Do ponto de cá, eu tenho que ser o sacerdote que intercede. O povo estava ouvindo a orientação do sacerdote chamado Samuel. E agora eles clamam: Samuel, clame ainda mais um pouco. Porque nesse contexto, eles estavam congregados e os filisteus ouvem que eles estavam juntos. E eles se reúnem lá para vir batalhar. Então eles clamam: sacerdote, clama aí, para que o Senhor nos socorra. E aí diz a Bíblia, e nós lemos, e ele fez o sacrifício, estava clamando, e Deus lhe respondeu. Aleluia. Tem que haver isso, irmãos. Embora a fala de muitos aí todos somos um no reino de Deus, mas no reino de Deus, Deus tem sua hierarquia. É certo que o que se acha maior tem que ser o que mais serve, mas o que Deus levantou como maior na sua casa, ainda é por esse que a bênção corre. Eu não posso desprezar o meu sacerdote, e eu como sacerdote não posso desprezar as ovelhas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Igreja só é igreja porque Deus trabalha nela, através dela, usando o seu sacerdote e o seu povo. O problema dessa geração atual é que as pessoas não querem mais ser pastoreadas. Elas querem um guru espiritual dentro da igreja. Jovem vai se casar, alguns jovens vão estar pastor, vai dizer:
ora aí pelo menos. Não. Arrumei fulano, pastor, estou casado. Casou como? Só no civil, não? Nada contra, no civil, mas o pastor não ficou nem sabendo, deve aparece casado. O casal está com problema, deve aparece separado. E o pastor fica onde? Ó bobo. Irmão, o marido da fulana não é marido mais não, pastor, não é separado. Eu estou falando coisas que acontecem, irmãos. As pessoas das igrejas não querem mais pastor, elas querem guru. Alguém que ela chega, eu estou com um projeto aí, o pastor vai dar certo. E Deus não nos colocou como gurus. Deus colocou a sua palavra erudita na boca dos seus pastores. Sejam eles renomados e afamados acolá, ou sejam simples, mas Deus colocou sua palavra erudita na boca dos seus pastores. Glória a Deus. Quando nós seguimos esses pontos, então Deus trabalha no nosso meio. Aleluia. Quando nós vivemos desta forma, então Deus se manifesta. E aí vem o que nós precisamos viver. Mas não só o ponto da restituição da presença de Deus, mas vivemos na presença de Deus todos os dias. Glória a Deus. Deus restitui a sua presença. Verso 10 diz: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Oh, aleluia! Nada melhor quando Deus restitui a sua presença na nossa vida. Essa noite é noite de, eu disse no início, é noite de ressurreição, é noite de Deus levantar, é noite de Deus restituir a sua presença na nossa vida. É aquilo que muitos de nós vamos viver. Deus fez a ferida e Ele mesmo a sarará, ou alguma versão, Ele mesmo a ligará. Ele mesmo é a cura da ferida que Ele próprio fez ou permitiu ser feita. Lembremos-nos, pois, segundo Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Nesta noite é noite de perdão de pecados, é noite de Jesus lavar a nossa vida no seu sangue, é noite de remissão e purificação, porque o fogo purificador do Espírito Santo está se andando no nosso meio. Aleluia! É noite de Deus sarar a nossa terra. Sabe não que Deus ainda fala por nós. Aleluia! Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor de todos os que temem o seu nome. Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade. E qual é a verdade da tua alma? Qual a verdade do nosso coração nesta noite? Eu sei que o Senhor está aqui e Ele nos chama pelo nome nesta noite. Entra, pois, na presença do Senhor. Entra, pois, no gozo do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Aleluia! E Deus transforma aquele ambiente, o mesmo ambiente de derrota que havia antes. Deus transforma aquela realidade de dor, vergonha, sofrimento, opróbrio e acabou. Em Ebenezer. O ambiente de derrota
Sem Deus, porque sempre vai ser assim, sem Deus sempre derrota. Mais uma vez com Deus, no tempo dele chegará a vitória. Com Deus sempre é vitória, sempre é vitória. Com Deus não há resquício para derrotas. Ele não perde nada, ele não perde nunca. Agora o ambiente da derrota é transformado em vitória, em Ebenezer. E a gente precisa se apossar, eu encerro aqui. Quando nós vamos para Isaías 60, versos 1 e 2, Deus diz assim: levanta e resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor está descendo sobre ti. Toma posse, porque sobre todas as nações vizinhas vai a escuridão, mas sobre ti vem a luz da glória do Senhor. Mas nessa noite o Senhor traz luz para a tua vida. O Senhor resplandece a sua glória. O Senhor enche o nosso coração da sua presença, da sua graça, do seu poder. Aleluia! Haverá restituição. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Levante-se na força do seu Deus. Mas eu cheguei aqui sem força nem para orar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque-o. Ele está aqui, mas eu preciso chamar por ele. Nem que eu seja igual o cego de Jericó, as pessoas me importunando porque estou clamando, mas eu preciso que ele me ouça e me toque nesta noite. Levanta e resplandece. É noite de restituição. E muitas áreas de derrota sobre nós. E muitas áreas de pendenga, onde às vezes estamos patinando há tempos e as forças estão se indo, porque essa estratégia que o diabo nos fazer patinar no mesmo lugar, nos fazer ter desesperança, nos fazer desacreditar e apostatar da fé em Deus. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, continua agindo no meio da sua igreja, pois ela é sua noiva. E o seu Santo Espírito que está aqui nesta noite é quem está nos preparando para o